Estamos de volta, continuando com os exercícios de lógica matemática. Vamos lá, minha gente? É treino. Eu tenho certeza que você já revisou o que fizemos e agora vamos partir para mais exemplos. Olha só, nosso quinto exemplo. Paulo não é padre e Pedro não é professor. Essa sentença está unida pelo e. Você já sabe qual é o nosso ponto de partida numa questão desse tipo? Sentença simples, que não é o caso, ou sentença com conectivo e, que é o caso. Logo, para essa sentença ser verdadeira, as duas sentenças simples têm que ser verdadeiras. E este é o nosso ponto de partida, não esqueça. Nosso ponto de partida para esse tipo de problema é sentença simples ou uma sentença que tenha o conectivo e, porque e só é verdadeiro quando as duas sentenças são verdadeiras. Bom, uma vez que eu já sei que Paulo não é padre e Pedro não é professor, eu vou continuar agora jogando as próximas sentenças. Paulo é padre. Se diz antes que Paulo não é padre, quando diz que Paulo é padre, que vai ser nossa sentença 2, a sentença é falsa. Para o ou ficar verdadeiro, a segunda sentença obrigatoriamente terá que ser verdadeira. E já concluo que Péricles é pedreiro. Bom, continuando, se Paulinha é professora, então Pedrita é paisagista. Observe que não foi citado antes, então vou pular de frase. Se Pedrita não é paisagista, então Péricles não é pedreiro, mas já vimos que Péricles é pedreiro. Como tem o não, essa sentença é falsa, que é a conclusão 4. Tá bom? A numeração é para você acompanhar aí o que está sendo feito, né? O ritmo, em que ordem foi resolvido. Para essa sentença ficar verdadeira, obrigatoriamente a primeira sentença tem que ser o quê? Falsa, você sabe, não pode no então ocorrer a Vera Fischer, VF. Bom, Pedrita não é paisagista, é falso. Aqui diz que Pedrita é paisagista, então a sentença verdadeira. Bom, se essa sentença é verdadeira, aí a primeira não ficará determinada. Certo? Então esse tipo de problema ocorre. Tá? Não esqueça disso. Uma vez que a segunda sentença do então é verdadeira, a primeira pode ser verdadeira ou falsa. Logo, significa que isso aqui está indeterminado. Bom? Isso não impede de chegar ao gabarito. Então vamos ver o gabarito dessa questão. Eu já sei que Paulo não é padre. Então vamos lá, sentença 1. Paulo não é padre e Pedro não é professor. Então onde diz que Paulo é padre é falso. Péricles não é pedreiro ainda não, só Paulo é padre. Paulo é padre, Paulo não é padre, verdadeiro. Vamos olhar só o Paulo, pronto. Né? Vamos olhar agora o Péricles. Péricles é pedreiro, é verdadeiro. Então já sei que Paulo não é padre, já sei que Péricles é pedreiro. Então vamos para Péricles, pedreiro. Então aqui, como tem um não, é falso. E os dois falsos fica falso. Bom, Péricles é pedreiro, verdadeiro, já sei que é verdadeiro. Péricles não é pedreiro, já sei que é falso. E o E com verdadeiro e falso fica falso, não é gabarito, letra C. Péricles, bom, acabou aqui. Bom, o Paulo é padre, eu já sei também que é falso, que eu não anotei antes. Isso aqui já torna essa sentença falsa, já não é gabarito. Vamos ver a Paulinha. A Paulinha é professora? Não sei. Eu não posso julgar com Paulinha. Então, onde tem Paulinha, fica indeterminado. Onde tiver Paulinha, está indeterminado. Vamos voltar agora para a Pedrita. Pedrita é paisagista? Verdadeiro. Então, vamos avançar. Pedrita, paisagista, verdadeiro. Pedrita não é paisagista, fica falso. Então, é falso, indeterminado aqui também é falso, então só sobra como gabarito, Pedrita é paisagista, verdadeiro. O gabarito da nossa questão é a letra B. É a única sentença que temos duas verdadeiras. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? Ótimo, ótimo, já sabe, refaz tudo. Refaz que é o caminho para a aprovação. Vamos então à frente. Mais uma questão, questão de número 6. Pare o vídeo, tenta resolver a questão e a gente já corrige. Tudo ok? Ótimo, já fez aí? Já chegou ao gabarito? Então está na hora de corrigir. Vamos corrigir? Olha só, cuidado com essa questão. Quando aparece quando chove, Maria não vai ao cinema, é o mesmo que se, é uma condicional. Se chove, então,
não é chove, aqui a palavra então. Se chove, então, está implícito. É uma condicional. Quando temos o quando no início da frase é condição, expressa a ideia de causa e consequência. Quando chove, Maria não vai ao cinema. É o mesmo que dizer, se chove, então Maria não vai ao cinema. Quando Cláudio fica em casa, é o mesmo que dizer que se Cláudio fica em casa, então Maria vai ao cinema. Quando Cláudio sai de casa, é o mesmo que se Cláudio sai de casa, então não faz frio. Quando Fernando está estudando, não chove. Então, se Fernando está estudando, então não chove. Bom, durante a noite faz frio. Essa é uma sentença simples e é o nosso ponto de partida. Essa sentença é verdadeira e será nosso ponto de partida. Tudo ok? Então agora já está determinada a solução. Não há escolha, tem que partir desse ponto que já se sabe que a noite faz frio. Então, minha gente, vamos então ver a solução do problema. Se a noite faz frio, onde diz que não faz frio, a sentença passa a ser falsa, que vai ser a sentença 2. Logo, Cláudio sai de casa, também obrigatoriamente tem que ser falso. Não pode ocorrer quem? Vera Fischer. VF não pode no então. Cláudio sai de casa, aqui diz que Cláudio fica em casa. Verdadeiro. Ele sai de casa é falso, então ele ficou em casa. 4. Consequentemente, Maria vai ao cinema, tem que ser falso? Não, senão ocorre a Vera Fischer. Aqui tem que ser verdadeiro. Maria vai ao cinema. Maria não vai ao cinema? Falso, ó, acima. Então, chove. Chove tem que ser obrigatoriamente falso. 7. E aí vem para cá, ó, não chove, embaixo agora, olha a brincadeira. Não chove, verdadeiro. 8. E Fernando está estudando indeterminado, porque se a sentença é verdadeira, essa pode ser verdadeira ou falsa. Tanto faz V dá verdadeiro no então, FV dá verdadeiro no então. Bom, minha gente, qual é a nossa conclusão? A nossa conclusão é que não chove, tá bom? Vamos ver aí o gabarito. Onde tem não chove, aliás, essa questãozinha, né, é do CESP. Tá? Temos, na verdade, 2 itens, eram os itens da prova, o item 49 e o item 50. Então vamos julgar, tá certo? Eu sei que não chove é uma sentença verdadeira. Tá? Aqui, olha, no item 50 já está definido. Durante a noite não chove, verdadeiro, porque tudo foi, né, o nosso ponto de partida era que ocorria durante a noite e não fazia frio, voltando, ó, o ponto de partida foi durante a noite faz frio. E a conclusão é que durante a noite não chove. Tudo isso ocorreu durante a noite. Então esse item 50, ele é um item certo. Agora vamos ver o outro. Maria foi ao cinema. Vamos ver se Maria foi ao cinema. Maria não vai ao cinema, falso. Logo, Maria vai ao cinema, verdadeiro. Então, Fernando estava estudando. Vamos ver se Fernando estava estudando. Diz em algum momento aí que ele estava estudando, ó, Fernando estava estudando, é dúvida, foi duvidoso. Então, ó, se é dúvida que Fernando estava estudando, esse item está errado. Por quê? Porque eu não posso concluir se é verdadeiro ou falso, tá bom? Se a prova é do CESP, Sebrasp, e eu não tenho como marcar que é verdadeiro, então o item está errado. Tá? Então, excluindo, ó, se não tenho como provar que ele é verdadeiro, então ele está errado. Ele, na verdade, tanto poderia ter resultado verdadeiro quanto falso. Então o item está falso. Certo? No outro não tem dúvida, é verdadeiro, o item está certo. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar aí? Estes foram os exemplos que fizemos. Agora vamos continuar o nosso assunto. Fizemos aí uma bateria de exercícios para relembrar as tabelas verdade. Veja que essas questões dependem muito da tabela verdade. Você tem que estar lembrando lá da tabela do E, do OU, do então, do se, somente se. Tudo isso pode aparecer nas provas de concurso. E o que fizemos aqui foi uma pequena quantidade de questões, porque estamos conhecendo o assunto. Depois vai ser gravado aí, você vai ver aí depois uma sequência enorme de exercícios que vai estar disponível para você, e você vai ver como é importante rever toda essa teoria antes de partir para eles. Bom, minha gente, vamos falar sobre outro tópico do assunto. Vamos falar sobre condição necessária ou condição suficiente. Na condicional simples, temos A
então B. Bom, eu usei a seguinte frase quando eu falei da condicional simples. Se reside no Rio de Janeiro, então reside no Brasil. Lembram? Se você der uma revisada lá na parte de condicional simples, eu usei essa frase para explicar o diagrama lógico e a tabela verdade. Bom, quando temos o então, se estabelece duas situações, uma chamada de condição suficiente, outra chamada de condição necessária. Preste atenção. Vamos supor que eu diga a você que a Ana, ela mora no Rio de Janeiro. Se eu te digo, a Ana mora no Rio de Janeiro, a sua conclusão imediata é que ela mora no Brasil. Logo, morar no Rio de Janeiro ou residir no Rio de Janeiro é uma condição suficiente para residir no Brasil. Tudo ok? Ou seja, basta dizer que a pessoa reside no Rio de Janeiro para eu saber, ter certeza que ela reside no Brasil. Bom, já ao passo que se eu digo a você que Ana reside no Brasil, você tem certeza que ela reside no Rio de Janeiro? Não. Mas, para que a Ana resida no Rio de Janeiro, ela tem que estar residindo onde? No Brasil. Então se diz que residir no Brasil é condição necessária para residir no Rio de Janeiro. Isto aqui sempre acontece quando temos o então. A primeira sentença simples do então será a condição suficiente. A segunda sentença simples será a condição necessária. Não esqueça, a causa sempre será condição suficiente. A consequência sempre será condição necessária. Não esqueça disso. Causa é suficiente, consequência é necessária. Quando temos a relação de então. A condicional simples estabelece uma relação entre causa, então, consequência. A causa é suficiente, a consequência é necessária. Bom, minha gente, vamos passar à frente. Depois veremos questões sobre isto. Agora vamos falar da bicondicional. A, se somente se B. A bicondicional também estabelece uma relação de suficiência e condição necessária. Condição suficiente e condição necessária, só que de outra forma. Preste atenção ao exemplo que foi citado antes. Eu utilizei esse exemplo. Respira se, somente se, está vivo. Bom, se eu digo a você que uma pessoa está respirando, é suficiente para você concluir que ela está viva. E ao mesmo tempo, se eu digo a você que ela está viva, é necessário que ela esteja respirando. Então, respira. A primeira sentença, ela tanto é condição suficiente e necessária para estar vivo. Da mesma forma, estar vivo tanto é condição suficiente como é condição necessária para respirar. Tudo ok? Então, neste caso, quando se usa o se somente se, temos tanto condição suficiente quanto necessária antes e condição suficiente necessária depois. No caso do então, como vimos antes, a primeira é suficiente e a segunda é necessária. Muito cuidado com essa ideia, tá?
tá bom? Muito importante isso. Existem questões em prova que envolvem essas ideias e é necessário ter esse entendimento para que você possa responder a questão. Tudo ok? Conseguiram fazer as anotações aí? Já sabe, né? A cada momento você pode parar o vídeo, fazer suas anotações aí na sua apostila e aí você vai ter um bom resumo. Já sabe, imprime uma nova cópia, faz tudo de novo. Eu recomendo, né, isso é uma experiência minha, quando eu estudei matemática, comecei a estudar matemática, comecei realmente a estudar matemática com 13 anos de idade, 14 anos de idade, e eu refiz as questões para estudar para o vestibular naquela época, o vestibular era muito concorrido, fiz vestibular para engenharia, e pelo menos 3 vezes eu respondi cada questão de matemática do ensino médio. Foi dessa maneira que eu consegui realmente aprender matemática, e a pessoa só aprende com persistência e refazendo e refazendo. Eu espero que você tenha essa persistência para poder dominar o assunto e garantir sua vaga na prova. Olha só uma questãozinha aí, vamos ler? Sobre as relações a seguir, tem-se que C diferente de C1 é condição necessária para A igual a A1. Olha só, vamos parar aqui. Então temos aqui a nossa primeira frase. C diferente de C1 é condição necessária. Bom, se a questão diz que é condição necessária, então temos o então. Condição necessária, no então vem depois, ó, no final, e a condição suficiente é no início. Então, se a questão diz que C diferente de C1, se a questão diz que C diferente de C1 é necessário, condição necessária, significa que fica na segunda parte, é consequência, enquanto o A igual a A1 passa a ser condição suficiente, é causa. Então já temos aí causa e consequência. Continuando, P diferente de P1 é condição suficiente para C igual a C1. Então, ó, P diferente de P1 é condição, ó, suficiente para quê? Para C igual a C1. Está aqui, ó. Então aqui é suficiente, então a outra condição é necessária. E o conectivo é o então, não esqueça, essa seta aí representa o então. Eu fiz esses círculos aí, tá bom? Vamos retirá-lo, ó, para não confundir, ó. Isso aqui, né, é o então. Agora a última, ainda tem mais. A diferente de A1 é condição necessária para C, ó, condição necessária. A diferente de A1 é condição necessária para quê? C diferente de C1. Então temos aqui condição necessária e condição suficiente, não esqueça. P1 é condição suficiente para A1. Bom, se P1 é condição suficiente para A1, P igual a P1 é condição suficiente, então A igual a A1 é necessário. Estão vendo aí que lindo essa questão? Então arrumamos todas as sentenças, né, de acordo com o que foi dito no texto. Temos 4 sentenças. Com essas informações tem-se que... Bom, o que eu posso concluir? Bom, minha gente, não existe uma sentença simples, então é tentativa e erro. Vamos começar colocando a primeira sentença. Vamos apagar isso aqui, ó. Bom, deixa aí, né? A primeira sentença, vamos colocar como verdadeiro. Se A igual a 1 é verdadeiro, então C diferente de C1 também tem que ser verdadeiro, não pode ocorrer a Vera Fischer. Bom, continuando, C igual a C1 então é falso. Bom, vamos abrir aqui a tela, né, para que você veja. Tá bom? Então, vou recomeçar. Meu ponto de partida, vou recomeçar, ó, para que você possa acompanhar, preste atenção. Ponto de partida, A igual a 1, verdadeiro, C diferente de C1, verdadeiro. Logo, C igual a C1 tem que ser falso, então P diferente de P1 também tem que ser falso, não pode ficar Vera Fischer. P igual a P1 então é verdadeiro, então A igual a 1 também, obviamente, verdadeiro. Bom, ó, confere, ó, no início também tinha isso, não há contradição. Bom, A diferente de A1, isto aqui tem que ser falso, logo, C diferente de C1 também tem que ser falso. Ó, existe contradição. Olha a contradição aqui, estão vendo essa linha? Essa linha aí mostra que existe contradição. C diferente de C1, falso, e C igual a C1 também falso. Então a resolução está errada. Eu vou ter que refazer
Vamos apagar essa linha. Vamos apagar todos os F's e V's que eu coloquei, ó. Como eu disse, o processo é de tentativa e erro. E o nosso ponto de partida, então, a questão já está resolvida. Eu parti de verdadeiro, então coloca falso, ó. Já esse aqui também é falso. Então a primeira P igual a P1 verdadeiro. Tá? Onde tem P diferente de P1 é falso. Certo? A diferente de A1 é verdadeiro. Tá bom? Vamos lá. Ó. O que é que eu posso concluir? Que mais? C diferente de C1, vamos ver o que acontece. Ó. C diferente de C1, se essa sentença aqui for falsa, vamos colocar falso aqui, então teria que ter falso. Tá? Vamos ver se a gente fecha. Então aqui vai ficar verdadeiro e esse aqui também fica verdadeiro. Ó. Então todas ficaram verdadeiras. Bom, só que poderia também acontecer outra coisa, né? Vamos ver se encontramos o gabarito então. Vamos lá. A igual a A1. A igual a diferente de A1, verdadeiro, igual falso, diferente, verdadeiro, diferente, verdadeiro, falso. C igual a C1, C igual a C1, falso, 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 verdadeiro, verdadeiro. P igual a P1, P igual a P1, falso, P igual a P1 não, verdadeiro, P igual a P1 é verdadeiro, vamos retornar. P igual a P1, verdadeiro. P diferente de P1, este é falso. Diferente de P1 é falso, falso e aqui é verdadeiro. Bom, tem alguma situação com 3 verdadeiros? Não temos. Ó. Estão vendo aí que não chegamos a nenhuma conclusão? Então, ó, este local, eu arbitrei um valor aqui. Ó, eu arbitrei esse valor aqui que eu vou apagar agora. Que eu apaguei, eu arbitrei como falso. Veja que eu não cheguei a gabarito nenhum, ó, porque não tem 3 sentenças verdadeiras. Logo, teremos que arbitrar aquele valor. Eu arbitrei como falso. Temos que colocar verdadeiro. Então, onde tem V aqui muda para F. Ó, este V aqui vamos mudar e este V para F. E vamos partir para o gabarito. Como eu disse, é um processo de tentativa e erro isto. Agora vamos refazer. Por esse valor aqui ele foi arbitrado, não tinha como concluir durante a resolução da questão. Eu arbitrei falso, não consegui gabarito. Então arbitro verdadeiro e vejo se tem um gabarito. O gabarito tem que ser único, não há outra possibilidade. Então vamos lá, vamos fazer. Ó. A igual a A diferente de A1 fica verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Bom, C igual a C1. C igual a C1 é verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Então aqui é falso e aqui é verdadeiro. E P igual a P1. P igual a P1 verdadeiro. P diferente de P1 é falso, falso, falso e verdadeiro. Então veja que o gabarito é a letra A. É a única possibilidade. A única possibilidade é C igual a C1 para poder fechar o gabarito na letra A. Tá bom? Então veja que essa questão é claro que não é fácil, né? Uma questão dessa não é simples e ela exige treino. Eu sei que é maldade, não é? Mas não vai ser pior do que isso. Agora, se você não estudar, como é que vai conseguir fazer uma questão dessa? Jamais fará. E aí, como eu costumo dizer aos meus alunos, o depósito irá para a conta de outra pessoa que estudou. Tá? É assim que funciona no concurso público. Você está procurando um emprego público, um trabalho onde você vai ser remunerado pela vida inteira. Só que se você não se dedicar, olha só, uma maldade dessa pela frente e acaba perdendo esse ponto que é valioso. Bom, minha gente, então temos aí o gabarito letra A. Eu espero que você tenha acompanhado a aula, certo? Principalmente essa questão muito complexa. Você vê a importância desse assunto. Faremos depois outras questões sobre esse conteúdo para você treinar mais. Mas, por enquanto, você vai revendo as aulas para poder cada vez treinar mais o raciocínio lógico. Tudo ok? Tudo de bom, bons estudos e bom descanso agora.